Vou aqui neste vídeo tratar do assunto grandezas e unidades, vou falar também da distinção entre grandezas vetoriais e escalares e, por fim, terminarei com alguns exemplos da escrita correta de grandezas. As grandezas são um tema de grande importância, sobretudo para estudantes de ciências e, em particular, para estudantes de ciências físico-químicas, e são, infelizmente, um assunto muitas vezes maltratado e mal compreendido, de maneira que vemos estudantes de níveis avançados com algumas dificuldades no entendimento destas questões relacionadas com as grandezas. Aqui nesta tabela eu tenho na segunda coluna um conjunto vasto de exemplos de grandezas, como o tempo, a temperatura, a massa, o comprimento, a energia, aqui mais abaixo o volume, a força, o peso, a rapidez média, etc. A primeira coisa que nós devemos ter noção quando estudamos as grandezas é que elas são representadas por um símbolo e não pelo seu nome por extenso. E devemos conhecer esses símbolos, que normalmente são letras. Por exemplo, o tempo é representado por um T minúsculo, já a temperatura é representada por um T maiúsculo ou por esta letra do alfabeto grego que é o θ. A massa, por exemplo, é representada por um M minúsculo, o comprimento pode ser representado por este conjunto de letras, etc. Associado a cada grandeza temos as unidades, é isso que podemos ver aqui na terceira e quarta coluna desta tabela. Na terceira coluna nós temos a unidade SI, unidade do Sistema Internacional, que é, como por assim dizer, a unidade mais importante de cada grandeza. Depois temos outras unidades que eu usarei conforme me for mais cómodo. Por exemplo, se me perguntarem qual é a duração de uma partida de futebol, eu não vou responder em segundos. Usarei minutos, direi 90 minutos. Seria complicado dizê-lo em segundos, não acham? Por outro lado, as unidades surgem simbolizadas. Um S para segundo, um H para hora, MN para minuto, etc. Reparem que é necessário mais uma vez conhecer os símbolos das unidades. É frequente, por exemplo, ver-se confusões do género trocar o símbolo de minuto com metro. Por isso, a vossa atenção à simbologia. As grandezas podem ser classificadas em dois tipos, as escalares e as vetoriais. As escalares são aquelas que ficam totalmente definidas através de um valor e respectiva unidade, excetuando as grandezas adimensionais que não necessitam de unidade, mas isso é uma exceção, são poucas. Depois temos as vetoriais, que são aquelas que, para além do valor e unidade, têm ainda a direção e o sentido. Para as vetoriais é possível ainda definir o ponto de aplicação, que é, ao fim e ao cabo, o objeto, o corpo, ao qual se aplicou a grandeza. Imaginemos, por exemplo, que estou a aplicar uma força a um móvel. Para caracterizar esta força eu devo dizer não só o valor, pode ser por exemplo 15 newtons, mas tenho que indicar a direção, poderá ser na horizontal, a direção da força exercida, e ainda o sentido, por exemplo da esquerda para a direita. Posso ainda definir o ponto de aplicação, que é o móvel. Imaginemos agora que a Isabel e a Paula discutem entre si sobre qual delas tem o corredor mais longo lá em casa. Nada como uma grandeza para nos socorrer nesta contenda. As grandezas servem justamente para isto, para medir e para quantificar a realidade à nossa volta. A primeira coisa a fazer é pensar na grandeza que nos vai ajudar nesta situação, que é, como é óbvio, o comprimento. A seguir, pegue no instrumento de medida adequado, uma fita métrica, e faça a medição. Resta-me apenas escrever corretamente a grandeza. Para isso, uso três partes: o símbolo da grandeza, neste caso um L grande, o valor obtido, 9, e a unidade de medida, o metro. Após isso, não há dúvidas, feitas as duas medidas,
o corredor da Isabel é o mais longo. Vou aqui um outro exemplo. O meu irmão parece ter febre. Mais uma vez penso na grandeza que me irá ajudar, que é a temperatura. Pego no respectivo instrumento que mede a temperatura, o termómetro, faço a medição e escrevo corretamente, mais uma vez, usando estas três partes: o símbolo da grandeza, o valor obtido e a unidade que está na escala do meu instrumento. Feito isto, tenho a grandeza corretamente escrita. Espero que tivessem ficado mais esclarecidos sobre este importante tema. É tudo.